usar a minha vida, para Deus falar contigo. Mais próximo? Tá. Para Deus falar contigo. Então, fecha os olhos, ora a Deus, tá bom? Agora é o momento de nós nos chegarmos na presença de Deus para ouvir a voz. Sim, Jesus, nós queremos, como Maria, Senhor, chegar diante de Ti para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos esquecer de tudo, de todos, Senhor. Queremos Te ouvir, Senhor. Queremos escolher a melhor parte, que é ouvir o Senhor, Papai. Fala conosco, fala, Pai, de uma maneira simples, de uma maneira clara, mas de uma maneira de unção, que a Tua palavra venha produzir fruto em nossos corações, Papai. E me apresento a Ti como um vaso de barro, Senhor. Pai, mas eu creio que habita em mim a excelência do Teu Espírito, do Teu poder, Senhor. Que o Senhor cresça, Papai, e eu diminua, Deus. Senhor, eu apresento a Ti agora cada mente, cada coração. Toma cativa agora, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, Senhor. Prepara o coração, Deus, de todos os nossos irmãos que estão ouvindo aqui pelas redes sociais. E eu repreendo, Senhor, de quem estiver ouvindo, seja aqui na igreja ou onde for, Papai, nessa hora está ouvindo esta mensagem. Eu repreendo todo espírito maligno que veio trazer a incredulidade, a indiferença, Senhor, o cansaço, o sono. Eu mando embora deste lugar toda dor, toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu trago hoje, segundo o tema que nós estamos no culto profético, tanto aqui como na sede, a minha causa no altar. Você que trouxe sua causa, está aqui, nós vamos estar no final orando, declarando que o justo juiz, ele vai dar sentença para a sua vida. Você também que não trouxe, mas você vai vir aqui na frente, e Deus, ele vai julgar essa causa, amém? Mas eu trago um tema com a seguinte palavra: por que Deus? Quem já fez essa pergunta para Deus? Por que Deus? É uma pergunta que nós estamos sempre aí perguntando, cada situação, por que isso, Deus? E eu quero estar lendo aqui um texto de Marcos, no capítulo 15, o versículo 33 e o versículo 34, você que trouxe, quiser abrir a Bíblia para acompanhar comigo, e você também que não trouxe, pode acompanhar aqui no projetor, tá bom? Marcos 15, o versículo 33 e o versículo 34, diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ou algumas palavras: por que me desamparaste? Queridos, Jesus ali no momento de maior dor, de maior sofrimento, ele olha aqui para o céu, e a palavra diz que ele bradou em alta voz: meu Deus, por quê? Por que o Senhor me desamparaste? Por que o Senhor me deixou sozinho? Porque no momento, Deus, que eu mais preciso do Senhor, o Senhor não está comigo. Jesus, queridos, ele brada em alta voz: por que me abandonaste? E às vezes não é diferente para nós. Jesus, ele cumpriu todos os propósitos que Deus fez para a vida dele. Jesus, ele tudo que o Pai pediu, ele mesmo em momentos, ele falou: Senhor, olha, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Mas chega um momento que ele pergunta: por que Deus? E às vezes, irmãos, nós falamos para Deus: Pai, eu tenho andado certo, Senhor, eu sou alguém que oro, Senhor, eu tenho te buscado, Deus, o Senhor conhece o meu coração, eu tenho vontade, eu tenho buscado andar na tua presença, Deus, eu tenho feito de tudo, Deus, para te servir, Pai, eu tenho renunciado. Por que eu estou passando por isso? Por que essa enfermidade, Deus, está sobre a minha vida? Por que essa dor, Pai? Por que essa dor está dentro do meu coração? Por que essa depressão? Por que essa ansiedade, Deus? Por quê? Por que eu perdi um ente querido? Por que eu perdi um emprego?
Senhor, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? E às vezes nós fazemos isso, queridos. Em muitas situações nós perguntamos: Senhor, aonde o Senhor está? Deus, aonde o Senhor está? E sabe, irmãos, a resposta de Deus para nós, Deus, Ele responde: eu estou no mesmo lugar quando meu filho estava sendo crucificado, no mesmo lugar quando meu filho estava sofrendo. Eu estou no mesmo lugar, do teu lado, te ajudando, esperando você passar por essa prova, para que a gente possa comemorar junto. Essa é a resposta para Deus. Sabe, irmãos, se o Pai tivesse interferido, nós hoje não estaríamos a salvação. Se o Pai tivesse interferido nessa situação, hoje nós estaríamos cheios de pecado. Então tem situações que Deus, não que Ele não possa, em questão de autoridade, de poder, mas por causa de nós, Ele não pode interferir em algumas situações. Nessa situação, Jesus ali, a Bíblia fala que Ele foi amaldiçoado. Neste momento ali, Ele estava recebendo todos os nossos pecados, naquela cruz, e o Pai, Ele não poderia interferir naquilo. E sabe, querido, talvez essa situação que você está passando, e com certeza, algo de bom está acontecendo na sua vida, um fortalecimento, alguma coisa tem um projeto de Deus, mas queridos, Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele está presente ao seu lado, e no momento, querido, que você menos esperar, você vai vencer com Ele, você vai comemorar a vitória junto com o Pai. Agora, meu querido, escuta isso. Muitas pessoas, eu digo muitas mesmo, elas têm desviado, elas têm parado a sua trajetória, elas têm parado a sua vida no porquê. Elas não conseguem entender o que está acontecendo, elas não conseguem a situação. Quantas pessoas que talvez você conheça, que abandonou a caminhada da fé, porque aconteceu algumas coisas que ela não entendeu e ela desviou do propósito. Meu filho, está entrando no ouvido aqui, saindo no outro, assim, ó. Fazendo um favor, só dá uma... Glória a Deus. Então, queridos, muitas pessoas têm desistido de Deus, do propósito, do ministério, da vida, por causa do porquês. Em Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 2 e 3, que Jesus, Ele continuou naquilo que era o propósito dEle, mesmo Ele perguntando para Deus por quê, e Ele não teve resposta, mas Ele continuou no propósito. Meu irmão, se você não tem ouvido Deus falar por quê, continue no propósito, continue firme, não desista. Em Hebreus o escritor diz assim, ó: tendo os olhos fitos ou fixado em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então o escritor, ele vem aqui e fala assim: olha, neste momento onde você pergunta por que não tem resposta, foca, fixa o seu olho em Jesus, porque Ele é autor, Ele que escreveu a sua história, Ele que escreveu a tua história, Ele que escreveu a tua vida, Ele que escreveu, Ele é o autor, e Ele é o consumador, é aquele que escreveu o início, o meio, e Ele vai determinar o fim. Ele é o consumador, meu irmão. Pode o médico falar o que quiser, pode o advogado, o juiz, quem for, mas aquele que é o autor, ele escreveu a história, e ele tem o poder de escrever o início, o meio e o fim da sua vida. A Bíblia vem falando, sabe o porquê não teve resposta? Fixa o olho nele, foque em Jesus, porque ele tem o poder de escrever a tua história. E diz assim: Ele
pela alegria que lhe fora proposta. Que alegria é essa? Que ele ia vencer a morte. Que alegria é essa? Que ele ia vencer a cruz. Que alegria é essa? Que ele ia ressuscitar dos mortos. Que ele está ressurreto, que ele está à direita do Pai, que ele é seu Deus glorificado. Meu irmão, se você está passando por isso, você não tem resposta, Deus, Ele está querendo que você seja aprovado, para colocar algo maior nas tuas mãos. Ele quer que você seja aprovado, para que você seja glorificado, o nome dEle através da tua vida. Então, queridos, nós vamos até ler um texto lá, mas nós precisamos ter alegria, porque Deus Ele está colocando nós à prova, para que a gente seja aprovado, e vivemos algo maior. Irmãos, Deus Ele nunca vai dar algo para nós, maior do que aquilo nós não fomos provados. Por isso que Ele começa com pequenas coisas, para as nossas vidas, e nas pequenas coisas nós precisamos ser provados, nós precisamos sentir a alegria, querido, da luta. Você pergunta uma luta de boxe, de muay thai, seja o que for, uma luta de 12 rounds, 10 rounds, a pessoa toda arrebentada ali, você fala, como foi a luta? Se você perguntar para o perdedor, ele vai falar, a luta foi terrível. Mas se você perguntar para o vencedor, ele com a cabeça inchada, o olho quebrado, a orelha arrancada, ele fala, a luta foi maravilhosa. Por quê? Porque ele venceu, porque ele é um vitorioso. Então nós precisamos sentir a alegria da luta. Estou passando por luta, é porque Deus tem algo no final, é porque Ele quer me levar num nível maior, é porque Ele quer me abençoar, é porque Ele quer colocar coisas grandes na minha vida, mas Ele precisa me provar, Ele precisa me provar. Aí o texto fala, é pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ele não desistiu da cruz. Meu querido, não desista da sua cruz, não desista da sua cruz, seja qual for a luta, seja qual for a batalha, seja qual for a dor, seja qual for o silêncio de Deus, não desista da cruz, não desista do propósito que Deus te deu, não desista da direção que Deus te deu, não desista da tua família, não desista de nada que Deus te deu, mesmo que parece algo tão difícil. Meus queridos, tem algo mais difícil do que a cruz, alguém sendo crucificado, mas ele não desistiu, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha, ele assentou-se à direita do trono de Deus. Oh Deus, ah meu irmão, agora ele vem no versículo 3 e fala, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pense bem, meu irmão, você quer pensar em algo? As pessoas dizem, cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então você quer pensar em alguma coisa? Pense bem, pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então eu aprendo, queridos, quando nós cansamos, desanimamos, é que nós não estamos pensando em Jesus, nós não estamos olhando por tudo que Ele passou. Ele não parou, queridos, naquela cruz, Ele não parou no silêncio de Deus. Por que que nós sofremos neste mundo? Às vezes nós falamos assim, se eu fosse Deus eu ia acabar com todo o mal. Se eu fosse Deus, não ia existir coisa ruim. Se eu fosse Deus, eu ia mudar o mundo, não ia ter guerra, não ia ter... Irmãos, nós ia tirar a oportunidade de nós amarmos. Porque a própria Bíblia fala, aquele que ama só os seus, não representa nada. Só amar aquele que faz bem para mim não representa nada. Nós ia tirar a oportunidade de nós amarmos. De ter a graça de amar o inimigo. De ter a graça de amar aquelas pessoas que não conhecemos. Nós ia tirar a oportunidade de perdoar. Nós ia tirar a oportunidade de perdoar. Meu irmão, nós ia tirar a oportunidade de agirmos com fé. Agora, em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz, sabemos que somos de Deus, e o que o mundo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus. Quem sabe que é de Deus? Amém? Mas o mundo está no poder
do maligno. Que mundo é esse? O sistema mundano, o sistema que governa o mundo, está sob o poder do maligno, queridos. Então, mesmo nós sendo de Deus, nós vivendo no reino de Deus, nós vamos passar por momentos difíceis, porque o mundo está no poder do maligno, e eles governam preparando a vinda do anticristo. O mundo governa para ser totalmente contra a palavra de Deus. Então todo o governo deste mundo, nós acabamos sofrendo por causa disso. Então nós vamos passar por aflições, não tem jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Às vezes as pessoas falam assim: vencer o mundo, vencer pessoas. Eu não vou na praia porque a praia é do mundo. Eu não vou num lugar bonito que é do mundo. Não, meus irmãos. Nós vamos vencer as tentações deste mundo. Nós vamos vencer a moda deste mundo. Porque lá fora está cantando essa música, nós vamos vencer, nós não vamos cantar. Porque lá fora está usando roupas tal, nós vencemos o mundo, nós não vamos usar. Porque lá eles falam assim, lá tem o ídolo isso, lá tem os BBB da vida. Não, eu venci o mundo, eu não vou precisar nada disso. Quando a Bíblia fala que Deus venceu o mundo, nós venceríamos. Seria tudo isso que for oferecido para nós, e nós não fazemos parte disso. Mas as lutas vão ter. Outra coisa também que nos faz a gente sofrer neste mundo, Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar de Deus. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então muitas coisas que nós estamos passando, sofrendo, foi situações que nós plantamos um dia, e nós vamos ter que colher. Irmãos, a plantação não é obrigatória. Você planta se quiser, a semente que você quiser. Agora a colheita ela é obrigatória. Você plantou, você vai ter que colher. Então, se você quer viver vidas melhores, comece a plantar coisas boas. Comece a plantar coisas boas. Segunda-feira, irmãos, de manhã aqui no Amanhecer com Deus, eu fiquei impactado. Como é que é o seu nome, filho? Estou te vendo aí, de cinza aqui. Você mesmo. Não é você? Como que é o seu nome? Não, aqui de cinza aqui. Como que é seu nome? Luiz. O Luiz veio aqui de manhã, estava no Amanhecer com Deus, e falou: pastor, eu vim dar um abraço no senhor, porque ontem à noite eu não consegui. Irmão, eu saí daqui chorando, na frente dele eu sou fortão, né? Amém, filho? Vai na fé. Irmãos, ele está plantando honra. E eu não fico engrandecido, porque o cara me... Não, irmãos, é honra. Não tinha ninguém, não precisava mostrar para ninguém. Mas ele veio aqui ontem, eu não vi o senhor à noite, eu não gosto de ir embora sem dar um abraço, pastor. Eu vim aqui te dar um abraço hoje, pela manhã, de manhãzinha, Amanhecer com Deus. Então, você quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, começa a plantar coisas boas hoje, para você colher amanhã. Deixa eu dizer algo, queridos, até aquilo que você plantou de ruim, e você vai colher hoje, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e andam segundo o seu propósito. Até nisso, Deus vai fazer uma virada na tua vida, e isso vai cooperar para o bem. De alguma maneira, Deus vai te abençoar nessa tua colheita, mesmo ela sendo ruim. Deus vai fazer algo para que ela transforme alguma coisa na tua vida, para que ela traga uma aprendizagem na tua vida. Alguma coisa Deus vai fazer, mesmo que a colheita seja ruim, Deus vai transformar isso em bênção na tua vida. Mas aquilo que o homem planta, ele tem que colher. Nós precisamos aprender isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, porque nós passamos por dificuldade ou por momentos ruins, 2 Timóteo 3, versículo 12. Diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, ou em amor em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não tem como, meu irmão, você falar: eu sirvo a Jesus, mas ninguém me persegue. Alguma coisa está errado. Porque a palavra de Deus, todos os que desejam, não são alguns, são todos, vão sofrer perseguições por amor a Jesus. Vão sofrer perseguições. E olha que nós vivemos num lugar onde a liberdade religiosa, estamos aqui com as portas abertas, estamos aqui à vontade.
mas nós vamos sofrer perseguições particulares, o inimigo vai se levantar contra a tua vida. Eu estava falando essa semana, as experiências, eu falei com o Evair, com a Vanessa, eu tinha falado com outra pessoa também, o que é você estar ajudando um pastor e você está na frente de uma igreja. Meu irmão, se você é o alvo do diabo, imagina eu e minha esposa. Se a gente cair, queridos, a coisa fica feia. Porque o inimigo, ele foca, ele vai se levantar. Quanto mais é dado, mais é cobrado, mais se levanta. Então, amados, quanto mais você é de Deus, você fala, poxa, quanto mais eu busco Deus, mais o inimigo se levanta. É assim mesmo, mas mais Deus é contigo, maior é o que está no nós, do que aquele que é o príncipe deste mundo. As perseguições podem vir, mas o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai te dar força. As perseguições podem vir, mas se você lutar, você vai ter vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, amados? Agora, por que Deus ele não destrói esse inimigo? E a causa disso, meu irmão, sou eu e você. Deixa eu te perguntar, se Jesus falasse, vamos destruir tudo, vamos levar meu povo, você iria para o céu hoje? Você seria salvo? Sua família, seu filho, sua esposa, seu esposo, sua família, elas estariam salvos? Em 2 Pedro 3, versículo 9 diz, o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Você sabe por que Jesus ainda não veio para acabar com tudo isso e nós ir morar no céu? Porque tem muitas pessoas para nós alcançarmos. Tem muitas pessoas para nós alcançarmos. Meu irmão, você quer morar no céu mais rápido? Então fala de Jesus para mais pessoas. Evangeliza mais. Fala de Jesus. Convida as pessoas para estar na casa de Deus. Quanto mais nós ganharmos almas para Jesus, mais breve Ele virá e acabar com todo este mal, com todo o inimigo, com todo Satanás, seus demônios. Mas Ele está demorando, porque tem muitas almas para se ganhar. Eu estava pensando hoje, irmãos, eu falei assim, olha, se Jesus demorar, vai chegar uma época que vai ter mais desviado do que pessoas se convertendo. Ele vai ter que vir, porque é impressionante, cada vez que você olha os números lá, há mais desviado no Brasil do que pessoas para se converter, irmãos. Então nós precisamos fazer o nosso papel. Agora, eu vou ter que dar uma mudada aqui na minha mensagem, tá bom, queridos? Eu quero estar falando, queridos, a respeito de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Um pouquinho para frente, tá, filho? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora, já conseguiu? Amém. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas não veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Irmãos, para você não decepcionar, para você não parar, não tenta compreender todas as coisas. Não tenta compreender todas as coisas. Eu já tentei isso, irmãos, e fiquei de cabelo branco. Não tenta compreender todas as coisas. Por que morre um jovem e não morre um velho? Por que morre uma pessoa boa e não morre uma pessoa ruim? Por que uns são curados e outros não? Não tenta compreender isso, irmãos. Por que alguns prosperam e outros não? Não tenta compreender isso. Um dia nós vamos entender tudo isso. Eu estou falando nesse microfone aqui, eu não sei como que ele funciona, ele não tem fio, não tem nada, mas eu confio que ele vai falar e vocês vão ouvir. E assim tem que ser a nossa vida, confiar em Deus. Eu estou me lembrando aqui de um salmo
Eu quero encerrar aqui, queridos. Não vai estar com você, tá, filho? Mas se você quiser achar o Salmo 73, eu me lembrei desse salmo agora, irmãos, que diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, esse aqui é o salmo de Asaf, tá? Ele falando assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja do soberbo. Olha só, irmãos, um homem de Deus que escreveu os salmos. Quanto a mim, eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto em sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe serve de colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não tem limite às suas imaginações do coração, zomba e fala com malícia, na sua arrogância ameaça com opressão, ergue a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que seu povo volta a eles e bebe água em abundância. Dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança suas riquezas aumentam. Na verdade que em vão purifico o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Agora ele vem e fala assim no versículo 16 do Salmo 73: quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Quando tentei compreender isso, irmão, você vê os ímpios prosperando, os filhos deles na melhor escola, conquistando. Quando o salmista Asaf, ele tentou compreender tudo isso, ele ficou perturbado. Então não tenta entender todas essas coisas, mas aí ele fala assim, ó, no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus. Até que eu entrei na presença de Deus, tudo isso estava na minha mente, mas quando eu entrei na presença de Deus, então eu entendi o fim deles. Ah, meu irmão, eu não troco meu sofrimento por nada da salvação, queridos. As pessoas podem zombar, as pessoas podem ter tudo, mas para onde eles vão no final da vida? Eu e você, nós vamos morar no céu. Nós podemos sofrer aqui. Eu prefiro entrar no céu mancando, eu preciso não estar no céu sofrendo, irmãos, que viver uma riqueza aqui, não ir para o céu. Loucos, louco, a palavra diz: se te pedir a tua alma, para quem você tem preparado? Então não tenta entender as coisas, meu querido. Confie no Senhor, confie no Senhor. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Não tenta compreender as coisas, entrega o teu caminho no Senhor. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas eu coloco em tuas mãos, e eu sei que o Senhor vai agir. Meu irmão, essa é a nossa obrigação, meu querido, entregar ao Senhor. No Salmo 34, versículo 4: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Aplauda o Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui desta maneira. Por que, Deus? Por que está acontecendo isso? Ah, meu irmão, Deus, Ele é fiel a você. Talvez você não entenda e não procure entender, mas confia nele, não desista, olhe para Ele. Olhe para Jesus. Eu quero estar orando, eu quero pedir para os pastores virem aqui, eu quero que todos os pastores hoje estejam orando, determinando sobre a tua vida, sabe, irmão, você que trouxe que a tua causa na justiça, os pastores vão estar aqui hoje, declarando, determinando, que a justiça de Deus vai fazer sobre a tua vida. E meu querido, se você não escreveu nada, mas tem uma causa na justiça, ou algo que só Deus pode julgar essa causa,
Só Deus pode mudar, só Deus pode mudar a sentença. Você vai vir ficar aqui de pé, os pastores vão estar orando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, fique de pé. Fique de pé agora, vamos orar, vamos clamar a esse Deus. É tempo de milagre, irmãos, é tempo de Deus fazer justiça, é tempo de Deus fazer justiça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastores, eu quero hoje fazer diferente, eu quero começar pela pastora aqui, passar por todos os pastores, cada um vai estar orando pelo povo, tá bom? E eu quero estar orando e vocês vão estar orando aqui no microfone, em nome de Jesus.